inovadora de todos esses segmentos. Então, pessoal, eu não tenho dúvida que vamos gerar uma solução junto aos respectivos ao governo e aos órgãos responsáveis, uma solução sólida para a gente sair dessa crise. Augusto, muito obrigado. Reinaldo, você chegou na CEMIG há pouco tempo e já chegou em tempos emocionantes. Conta um pouquinho para a gente como estão as coisas por lá. Reinaldo? Está no mudo, Reinaldo, só. Pronto, liberei. Bom dia a todos. Escapou aqui a tecnologia. Bom dia, Barroso. Agradecer aqui o Leandro, o Guilherme, a XP, o convite, a todos os meus colegas. Cheguei, estou começando a ficar preocupado com chegar em companhias e entrar em períodos de crise, né? Cheguei em julho na CETEP, 2 meses depois veio a 579 e cheguei agora em janeiro na CEMIG e temos uma situação como essa. Mas só para recuperar um pouco, acho que o pessoal já fez os grandes comentários, a gente tem, obviamente, que o objetivo central é de garantir a segurança das nossas equipes próprias e terceiros e de garantir a garantia do suprimento. Eu queria destacar, até o Barroso, estive conversando com o Barroso esses dias, a importância do setor na coesão social. Eu acho que, além de tudo que a gente está falando aí do ponto de vista de garantia de suprimento para hospitais, para emergências, a gente tem uma função fundamental de garantir a coesão social, de garantir que as pessoas fiquem em casa, tenham energia em casa, e isso tem um efeito extremamente necessário para garantir a coesão social. Eu diria que a gente tem tido também, como a Ana comentou, um resultado muito bom do ponto de vista da qualidade do atendimento. Diria até que, talvez, aí, como tem a vantagem de ter um trânsito menor, vamos ter até melhorias do ponto de vista do atendimento pelo menor tempo de deslocamento. Tivemos alguns problemas do ponto de vista de dificuldade de acesso com relação a algumas instalações, também acho que tudo prontamente resolvido junto com o governo, junto com as prefeituras. Então, esse é o objetivo central, garantir a segurança das pessoas, garantir a qualidade do suprimento. Quero aproveitar também para agradecer especialmente aí todo o nosso pessoal, próprio e terceiros, que estão fazendo um trabalho absolutamente essencial. Quando a gente vê o impacto econômico, o impacto financeiro, eu também, assim, I feel fine, né? Eu sei que é a segunda parte, mas acho que a gente tem que ter urgência sem pânico. Tem que ter um senso de urgência, mas não pode ter pânico. Talvez esse seja o grande recado. A gente tem, obviamente, 2 grandes desafios, que é a redução do mercado, que é enfrentar uma redução do mercado, que é inevitável, e que é enfrentar o aumento da inadimplência. Isso vale para o mercado de distribuição, e eu queria comentar que vale também para o mercado livre. A gente não está falando só no mercado de distribuição, no mercado cativo, mas também no mercado livre a gente vai ter um efeito parecido, no sentido de talvez até uma maior redução em termos de mercado e algum risco de inadimplência. E quando você soma isso e compara que o setor de distribuição tem 20% da tarifa, você vê o tamanho do desafio. Acho que esse é o tamanho do desafio que se coloca para a distribuição e, portanto, para a cadeia inteira, enfrentar o desafio de diminuição do mercado, o desafio de aumento da inadimplência e garantir o fluxo de caixa de todo esse segmento. Do ponto de vista das nossas decisões mais internas, eu diria que a gente está trabalhando muito no sentido de aumentar o atendimento dos canais virtuais. Então, acho que a gente tem um desafio de arrecadação, de usar muito mais os canais digitais e virtuais. Esse é um tema de management, é um tema que a gente tem que enfrentar. E também temos que enfrentar o tema de custos, de OPEX e CAPEX, que é um tema que também, do ponto de vista de gestão, a gente tem como trabalhar e otimizar, porque, obviamente, que o escopo dos serviços hoje é menor. Mas isso, claramente, é insuficiente e a gente vai precisar de soluções estruturais que, como todos aí estão comentando, estão sendo devidamente discutidas e são essenciais para preservar o setor de distribuição, toda a cadeia e, obviamente, garantir que a gente continue participando nesse momento tão importante da vida do país e garantindo a coesão social e o suprimento. Eu diria que esses eram meus comentários iniciais. Obrigado, Paulo.
Bom, amigos, muito obrigado pelas inserções de vocês. Eu acho que a gente avança bem de uma fase de diagnóstico, né? A parte que o mundo acabou mesmo ou não. E vamos entrar na parte agora, I Feel Fine, que é como é que a gente vê o caminho das soluções e das discussões relacionadas. E aí eu queria, para conhecimento de todos, só para uniformizar, quer dizer, hoje eu vejo que a gente tem aproximadamente 2 problemas principais na mesa. O primeiro problema que é a queda de mercado associada ao lockdown, ao confinamento, e a inadimplência, que vem oriunda também da questão econômica. Esses 2 fatores, eles têm naturezas diferentes, possivelmente processos de solução diferentes, mas, num primeiro momento, a queda de mercado ela reduz o faturamento das distribuidoras, a inadimplência ela tem um efeito similar, e, num segundo momento, a queda de mercado ela vai provocar possivelmente uma sobrecontratação de uma magnitude maior ou menor, dependendo como é que a gente recupere aí da crise. No segmento de geração, os efeitos que a gente não vai discutir aqui, mas embora muitas das empresas de vocês sejam empresas integradas, a gente tem um efeito de um GSF menor, um preço de curto prazo menor também, então um impacto econômico que pode ser até melhor com o que a gente tinha antes. Existe o medo da inadimplência vindo da cadeia de baixo para cima e a questão dos atrasos de obras. E aí, eu vou começar agora, queria colocar um tema que eu queria escutar a Ana e queria escutar também o Augusto, da Equatorial. Essa semana houve algumas distribuidoras, praticamente 3, a Enel, a Light e a Equatorial, que emitiram cartas com exercício de força maior nos seus contratos. Há uma interpretação dúbia se essas cartas elas efetivamente só evocam a força maior, se elas exercem a força maior, mas principalmente o mercado inteiro se perguntou se era o momento de emitir essas cartas, se não foi uma atitude precipitada e quais seriam os impactos de uma eventual força maior na cadeia acima, afetando os setores de transmissão e geração e aí até, quem sabe, afetando a espinha dorsal do próprio modelo setorial. Então, eu queria, aproveitando que nós temos a Ana e Augusto aqui, dar a chance de vocês, começando pela Ana, de explicar um pouquinho esse processo. Acho que para o esclarecimento dos nossos participantes aqui, já estamos com aproximadamente 3.300 participantes conectados aqui nesse webinar. Ana, por favor. Obrigada. Eu queria deixar claro para todos, e isso aí eu acho que já ficou bem claro para os partícipes do setor, que essa notificação que foi feita, ela teve um caráter muito mais precaucional e muito mais de nós como executivos de uma empresa que recentemente se tornou uma full corporation, com investidores nacionais e internacionais, um management totalmente profissional, um conselho totalmente profissional. Então, num momento de crise como esse, em que existem grandes incertezas, a gente, em conversas com o nosso conselho, com o nosso jurídico, entendeu que seria o momento de mandar uma notificação de caráter precaucional, no sentido de explicitar para a cadeia que todos nós, em conjunto, estamos vivendo um momento de crise, cujos desdobramentos no momento atual ainda são muito, muito incertos, né? Então, foi nessa linha que a gente fez a notificação. Eu creio que as outras empresas do setor que fizeram também foram mais ou menos nessa linha. E, na verdade, o que existe hoje é uma grande disposição, não só dos CEOs aqui presentes, mas também de todo o setor, em conjunto com toda a cadeia de transmissoras, distribuidoras e o próprio poder público, no sentido de construir uma solução estruturada que enderece as questões do setor, que são questões de caixa e são questões também de ordem econômica, né? A gente já avançou bastante ao longo dessa semana, mas, como o Augusto colocou, esse é o momento da gente usar o que a gente tem de melhor, né? É o momento da gente usar a nossa criatividade em todos os sentidos. Não é o momento de a gente tirar do chapéu apenas aquelas soluções parecidas que a gente teve em crises passadas. Eu acho que elas sim podem compor uma cesta, sim elas podem ajudar, mas é o momento da gente ter um pacote de soluções criativas em que nós, em conjunto com o poder público, que eu volto a dizer, tem se sensibilizado muito e tem tido muito senso de urgência, a gente consiga construir um pacote que deixe o setor como um todo equilibrado. Nós aqui pertencemos a uma cadeia, somos a ponta dela, precisamos estar equilibrados para que toda a cadeia se reequilibre. Então, foi muito nessa linha. Eu acho que é algo que a gente está na mesa para discutir sempre, mas foi de caráter meramente precaucional nesse momento. Obrigada.
Ana, muito obrigado pelo seu esclarecimento, super útil. Augusto, por favor. Barroso, até endossando, concordo plenamente com o que a Ana falou. O que nós falamos aí no início é que você tem uma crise, não é uma crise local, não é uma crise que está acontecendo no Piauí, no Amazonas, na Bahia, ela é uma crise mundial, é uma pandemia. Eu acho que essa reflexão é que a gente precisa fazer, que é uma coisa que foge a tudo. E você tem, portanto, você tem uma coisa de força maior. Ela está atingindo as maiores economias do mundo. Tá? Então, não é uma questão de, olha, está atingindo a economia da cidade A lá do sul da Bahia ou do Maranhão. Não é. Então, diante dessa situação, você tem até... A gente não sabe quando essa crise acaba, ninguém sabe determinar o tamanho dela, a extensão dela, e por isso é como a Ana falou, é uma ação preventiva na discussão com o nosso conselho, qual é a nossa orientação? Eu tenho que sentar no caixa. Então, já começamos, por exemplo, todas as empresas, né, estão sentando no caixa, estão justamente redirecionando as suas ações, discutindo sua aplicação de OPEX, de CAPEX, isso é natural. E é natural que aí, Barroso, ele vai exigir um sacrifício de toda a sociedade, acho que o governo tem que vir. E eu queria entender que não é um ato só preventivo, porque desde o primeiro dia nós estamos todos aqui, todas as empresas do setor elétrico, estamos diuturnamente sentando com o ANEEL, com o Ministério da Economia, Ministério de Minas e Energia, para discutir uma solução. Então, entenda. Agora, não resta dúvida que, com o que Mário falou, o que Ana falou, com apenas 18%, 20% dessa parcela, é difícil você sustentar essa cadeia. O problema é maior. Então, eu acho que a ANEEL e a ABRAD e os ministérios estão endereçando soluções, são louváveis, elas estão andando. Agora, o elo dessa cadeia é muito pouco, com 18% dessa parcela, dessa fatia da pizza, você manter tudo isso. Então, Luiz, realmente é um ato, a gente está construindo, a gente quer construir solução, estou otimista quanto à solução. Agora, e é uma coisa que eu falei no início, eu acho que a importância desse setor, toda vez que tem uma crise, a gente entende a essencialidade desse setor. Tá? Como tudo, para a cadeia, para a sociedade, né? Para a vida da gente. Então, é por essa razão que tomou um ato de até um dever fiduciário perante os nossos investidores, é que nós tomamos essa ação preventiva. Obrigado, Augusto. Eu vou fazer uma ponte desse tema e lhe conectar com outro. Eu queria escutar um pouquinho Mário. Mário, eu queria primeiro que a Neoenergia, né, as distribuidoras do grupo, elas não tomaram uma atitude similar. Então, eu queria que você, por favor, contasse qual foi o racional de vocês para, até esse momento, literalmente não se mexer. E também queria aproveitar para você contar um pouquinho para a gente como é que vocês estão vendo, que é um tema que afeta todas as distribuições, a gestão das perdas, né? E principalmente a Neoenergia fez perdas por inadimplência, principalmente. A Neoenergia fez um pacote agora que eu achei muito interessante de já começar a fazer o parcelamento do pagamento das contas, até mesmo por cartão de crédito, se eu li bem a notícia. Então, como é que você vê o tratamento e a forma de recuperação das perdas? E antes disso, eu queria que você, por favor, fizesse aí o seu contraponto para a gente tê-lo aqui na mesa sobre essa questão das notificações pelo dever fiduciário que Augusto e Ana bem colocaram em relação à cláusula de força maior dos contratos. Obrigado. Bom, obrigado, Barroso. A ver, o racional nosso no tema das notificações, y son todos los mismos contratos, las estructuras muy semejantes, digamos, son los contratos de CCAR. Fue una discusión bastante longa no interior da diretoria e con o nosso jurídico, no sentido de que a gente entende que ainda temos prazo para fazer esse tipo de notificações. E qual foi o racional que de alguna forma imperou? Nós entendemos que a crise não está batendo exatamente para todas as companhias da mesma forma, porque os elementos que você falava em quanto a inadimplência e queda do mercado não têm se mostrado exatamente iguais em todas as áreas de concessão. Então, enquanto eu sou, felizmente ou infelizmente, sou advogado, então para mim o critério da força maior tem que ser um critério muito objetivo. E a gente entendia que não tínhamos os parâmetros no momento para conseguir fazer este tipo de notificações. Entendiendo claramente que tem companhias que eu entendo que fizeram um racional absolutamente lógico, com muita sensatez, muito deliberadamente, no sentido de comunicar a sus clientes, y es uno de los elementos da fuerza mayor, evitar causar un mayor prejuicio, ¿tá? En el sentido de que estaban siendo afectados por una situación que es mundial, que es pública y que es notoria. Entonces, en ese sentido, nosotros entendemos que estamos en negociaciones con el Ministerio, con ANEEL, con las propias empresas,
estamos optimistas de esa negociación, entendemos que tiene que ser una solución sistémica para que a distribución consiga, después de este efecto temporal, acho que ninguém dos que está aquí reunido hoy tenha visão de que esto va a ser un efecto permanente, esta es una situación temporal, y lo importante es que a gente va a tener una pobreza también temporal, que es la que a gente está vivenciando en este momento. Mas tenemos una riqueza enorme. O proceso de queda de consumo y de queda de actividad industrial, a gente ya tenía comenzado a sentir lá atrás, cuando en China comenzó la pandemia y a propagación del virus. Hoy a China está voltando y la economía ya precisa, ya comienza a sentir cómo a China comienza nuevamente a demandar mineiro y otros materiales y otros productos que o Brasil produce. Entonces, a gente tiene expectativas y boas de que va a tener una reactivación de la economía que nos va a permitir salir de esta situación. Sin lugar a duda que en esa situación de pérdida de empleo, de disminución de actividad comercial, de restricciones de movimentación, a gente tiene áreas de concesión donde la economía informal es importante y en consecuencia si las personas fican en casa, esa economía no funciona, no tiene producción de renta. Evidentemente que a gente tenía que salir rápidamente con una solución que permitiese a nuestros clientes continuar con los servicios de suministro eléctrico, mas también hacer parte de la situación que se está vivenciando en este momento. Y para eso lo que hicimos rápidamente fue activar un mecanismo que es el parcelamiento da conta a través do cartón de crédito, y estamos también estudiando otros mecanismos que faciliten también para nuestros clientes no ficar inadimplentes, sino que poder adiar, parcelar, aprovechar o nivel de tasa de juros y la capacidad de captación que a Neoenergia tiene para dar también esas facilidades, no solo para nuestros clientes. Nós temos também empreiteiras, que são parceiras nossa atividade de crescimento, temos fornecedores dentro da nossa cadeia que também estão afetados por esta situação. Então, a Neoenergia tem que ocupar sua posição de uma empresa robusta, sólida, com acionistas do tamanho que tem, com experiência neste tipo de situações, pela experiência que está sendo vivenciada na Europa, para ir na frente e sair precisamente en un rol de apoyo, en un rol de contribuir nas soluções do sistema, pero también en un rol muy importante. O sector de infraestructura es vital para a recuperação e a energia eléctrica es ainda mais vital. Nós também temos feito um acercamento com os governadores com que trabalhamos, temos preocupado pela saúde e segurança dos nossos colaboradores, mas também temos feito questões em donde a gente tem que ficar, donde a gente consigue ver luces de esperança. A ANEEL, por ejemplo, tem sido muito ágil en conseguir regular rápidas distorsiones del sector. Teníamos problemas de atendimiento y no tenemos indicadores de tiempo y calidad de servicio. Precisábamos una flexibilización regulatoria para preservar a salud de nuestros colaboradores y de nuestros clientes. Tivemos a oportunidad de apoyar a los gobiernos del estado de Bahía y de Celpe a través del programa de eficiencia energética para toda la instalación eléctrica de los hospitales que están siendo habilitados recientemente y con una agilidad que a gente agradece para ANEEL, conseguimos encuadrar ese proyecto en un marco de eficiencia energética. Entonces, creo que tenemos soluciones, tenemos que ser muy creativos, tenemos que ir atrás. Nuestros canales de atendimiento digital están disparados. Nos abrimos el WhatsApp para atendimiento digital, está haciendo prácticamente un 30-35% de nuestra plataforma de atendimiento. Y eso significa que la empresa ya venía desarrollando un proyecto de acercamiento digital, conexión digital con nuestros clientes. Y eso significa que a gente va a tener una mudanza de comportamiento para el futuro. La relación con los clientes va a ser una relación más digital, más cercana y con medios de pago más electrónicos. Mário, obrigado. Então, para fechar esse tema, eu até queria lembrar, acho que a todos, que mesmo que haja uma notificação, um exercício de uma cláusula de força maior num contrato, por exemplo, de um leilão de um ambiente regulado, essa força maior, para ser efetivamente aplicada, ela precisa da anuência da ANEEL. Então, existe um processo ainda que a própria ANEEL ela tem que entrar em campo. Então, mesmo que as cartas tenham sido feitas por razões diversas, mas é importante deixar isso bastante claro, que o regulador ele tem bastante voz nesse processo, até mesmo para tratar a profundidade e a duração do impacto, o que é uma outra conversa. Mas, voltando à nossa conversa inicial, a inadimplência é algo que existe um impacto hoje, mas ela pode voltar lá na frente, ela pode ser cobrada, e existe uma preocupação maior, que é efetivamente a redução de caixa. A redução de caixa ela vem no instante imediato como consequência da redução de mercado que todas as concessionárias têm, e ela tem um impacto muito grande. Então, eu queria, nesse momento, agora jogar a bola. Eu vou começar
com o Ricardo Botelho, depois eu queria escutar o Daniel também e Reinaldo, e depois a gente vai voltar para a Ana, Augusto também, com talvez o que é o núcleo, né, da nossa discussão aqui desse bloco 2. É efetivamente quanto custa esse problema que a gente tem hoje e quem paga, né? E eu vou começar aqui já fazendo meu dever legítimo de filho, citar minha mãe, a dona Diana, que eu quero saber se é a dona Diana que vai pagar a conta efetivamente, ou se não é a dona Diana, o que ela vai fazer comigo, que minha mãe é paraibana, ela pega a peixeira e me corta a cabeça e eu fico sem ir em casa. Então, eu queria, Ricardo, escutar você um pouquinho, né? A gente tem um problema hoje e a gente tem efetivamente uma solução que pode ser de curtíssimo prazo, outras de curto, outras de médio. E os atores que podem trabalhar aí custos na cadeia como um todo, custos no contribuinte, o tesouro entrando, ou mesmo custos no consumidor do futuro, tá? Seja ele regulado, livre, uma combinação dos dois. E a necessidade, como você mesmo falou, de uma busca por uma solução sistêmica, ela fica muito importante para a gente não quebrar a espinha dorsal do nosso modelo setorial. Então, Ricardo, eu queria te escutar com suas primeiras reflexões, depois de Daniel, sobre o caminho para que todo mundo possa literalmente feel fine nessa discussão. Augusto, eu acho que a trilha sonora que você trouxe é muito apropriada, principalmente o parênteses, I feel fine. Eu acho que achar soluções, nós vamos ter várias, tá? E não deve ser uma única solução, mas esse feel fine tem que ser para todos, tá? E não pode ser só às custas do setor de distribuição, tá? Eu acho que tem um aspecto aqui que a gente tem que avaliar nessa alocação de saídas na cadeia como um todo, né? Então, conforme eu disse, não é uma única saída. Primeiro, tem um conjunto de soluções, né? Então, vão ter horizontes de curto, médio e longo prazo. Agora, um fato importante é que, dentro do anúncio que vai ser feito, porque nós estamos no setor regulado pelo governo, eles deveriam contemplar o pacote inteiro, a solução completa, tá? Para dar condições para nós realizarmos essa travessia aí com um pouco mais de tranquilidade, né? A primeira e mais urgente solução, ao meu ver, é tratar da insuficiência de caixa. Já foi colocado aqui por todos vocês. E aqui é o problema principal, né? Para poder honrar os compromissos que vieram dessa abrupta interrupção dos negócios, né? Pela queda rápida da receita, da arrecadação, e também pela desproporção que nós temos tendo agora dos custos fixos que nós temos, dos contratos que nós temos em relação a essa receita. Mas eu queria dizer que isso também não é suficiente, tá, pessoal? Eu acho que é a primeira e emergente solução, tá? Agora, isso só vai permitir que a gente consiga manter os contratos nossos, né, perante os geradores, transmissores, os encargos, etc., em dia, tá? Mas não leva em consideração esses desequilíbrios que eu acabei de falar, que são específicos da atividade de distribuição, tá? Então, portanto, a gente tem que criar mecanismos, né, para recompor o equilíbrio econômico-financeiro de uma forma simultânea, né? Há uma perda permanente, tá? Alguns falam que é uma recessão em V, que você vai cair, vai voltar. A experiência é que isso seja um pouco parecido com o racionamento, tá? Onde você tem uma queda e você depois nunca mais você recupera aquela parcela. No racionamento houve 10 anos para poder chegar ao nível do ano de 2001, tá? Não sei exatamente qual vai ser exatamente essa curva, mas não vai ser um V muito acentuado, é um V meio lento, né? Então, nós temos que criar mecanismos para recompor esse equilíbrio econômico-financeiro e também, em função também da queda da inadimplência, do aumento da inadimplência gerado por toda essa situação. Agora, essa recomposição, Luiz, eu acho que vai ter que ser na margem, tá? Quem estava equilibrado antes da crise terá seu equilíbrio restaurado, tá? Quem não estava também desequilibrado, quem estava desequilibrado vai ficar do jeito que está, tá? Ninguém está falando aqui de buscar benesses para o setor, né? Esse mecanismo tem que ser desenhados logo e conhecidos logo. O mercado precisa disso, tá? Eu acho que, por último, se o governo pretende, tá,
ofertar alívios tarifários aos consumidores com uma política pública, tá? Atenuando a curva de reajustes em curso ou futuro, ele tem que oferecer recursos agora, porque não há condição mínima, na mínima, do setor financiar também mais essa parcela. Tá? E esses mecanismos, ao meu ver, eles têm que ser todos off-balance. Tá? As distribuidoras, já falamos aqui exaustivamente, ela conta com 18%, ela representa 18% dessa conta. Então, o balanço delas não pode ficar à disposição para todas essas responsabilidades. Né? E da onde vêm os recursos? É importante a gente ter, ok, essas são as necessidades, esses são os usos, né, de curto, médio, curto e curtíssimo e curto prazo. Agora, da onde vêm esses recursos? Tá? Aí vem a sua pergunta, quem é que vai pagar essa conta? Ou de que forma essa conta será paga? Eu tenho uma lista de preferência, tá? Eu não sei se só é a mesma do governo, tá? Eu acho que tem que construir saídas criativas, tá? Para que esses impactos tarifários futuros não impliquem uma perda de competitividade futura da economia ou uma oneração excessiva, tá? Ao mesmo tempo que os recursos têm que entrar rápido também para fazer frente a essa emergência. Então, eu primeiro chamaria o Tesouro, tá? Na minha ordem de prioridade, chamaria o Tesouro. Tem que vir com uma parte dessa conta, tá? A gente sabe que não há um espaço fiscal, mas em vários países do mundo, pode perguntar aos nossos colegas aí que operam sistemas de outros países, você mesmo que está acompanhando aí essa pandemia em termos global, né? E com todo o respeito aos demais setores carentes, o setor elétrico tem que estar encabeçando a fila, porque ele é de maior capilaridade e de maior essencialidade, entendeu? Segundo ponto, a gente pode colocar fundos setoriais. Existem fundos setoriais aí disponíveis, tá? A gente fez um levantamento rápido aí, a gente encontrou aí em termos de 2,5 a 3 bi que já estão constituídos, que poderiam compor esse esforço também. Então, são recursos que estão dentro do setor. Há uma discussão grande sobre o pool de financiamento dos bancos, lastreados em ativo regulatório, tá? Para as distribuidoras, no moldes aí da conta ACR. Esse seria o recurso que viria primeiro e ele seria depois descarregado ao longo do tempo, aí, 55 meses para frente. Então, agora, só que esse financiamento ele tem que ser compartilhado, por exemplo, na geração distribuída, para aqueles que migram para o mercado livre, tem que carregar um pedacinho desse financiamento. O cara que estava aqui, ele tem que levar também, né? E eu diria também que nós podemos também tratar de formas bastante inovadoras para testar, que não foi testado ainda, de oferecer financiamentos através do BNDES para geração e transmissão, compor o esforço, esse esforço coletivo, que nós estamos remando todo mundo junto, né? Para que eles possam diferir momentaneamente as suas faturas, em troca também de um ativo regulatório, mas se converteria depois na ampliação de prazos de concessão. Então, seria um incentivo interessante, né, para que esses geradores transmissores pudessem estender o prazo, né, das suas concessões nessas concessões que estão por vencer. Tá? Há também o uso do BT, que é uma coisa que também está dentro da geração, poderia converter essas obrigações em prol desse diferimento. Tá? Isso é um valor também expressivo, eu não tenho aqui de cabeça. Vou dar mais uma outra dica para tentar terminar aqui, são as últimas duas. Tá? A União, ela é grande credora de Itaipu. Tá? Ela poderia fazer um standstill, tá, dessa dívida de Itaipu e diferindo 170 milhões de dólares por mês, que é o serviço da dívida de Itaipu com a União, tá? Isso também distensionaria os reajustes dos impactos do consumidor. E aí tem a última coisa, que seria uma oportunidade histórica nesse momento, tá? Que é rever os subsídios que somam 11 bilhões nas tarifas atuais. Esse é o montante de subsídio que nós carregamos nas nossas tarifas. Muito desses subsídios são